O Homem do Céu, capítulo 7. Deus quer todo o meu coração. Esplendores que levem à morte, se constante não voltes atrás. Passamos meses sendo caçados como animais, sem saber onde dormiríamos à noite ou quando as autoridades iriam nos encontrar. O governo e o movimento patriótico das três autonomias estão enganando muitos cristãos em todo o mundo. Insistem em dizer que existe liberdade religiosa na China, que o povo tem liberdade de escolha. Com ousadia, afirmam que nenhum cristão é perseguido por causa da fé. Minha experiência pessoal, bem como a de milhares de outros crentes das igrejas domésticas, é bem diferente. Em uma ocasião, fui preso e as autoridades me deixaram escolher se eu queria receber choques elétricos ou ser açoitado com uma corda. Zombaram de mim dizendo: "Você tem liberdade para escolher." Só existe liberdade na China se o indivíduo se dispuser a fazer, falar, viver e adorar exatamente como o governo determina. Qualquer pessoa que deseja uma vida santa e procura obedecer aos ensinamentos de Jesus, logo descobrirá que a liberdade é bem limitada. Depois da surra que levei em Shanxi, minha boca ainda ficou sangrando por várias semanas. Enquanto eu estava me recuperando, a igreja decidiu me enviar à província de Hubei, que fica ao sul do país. Durante essa viagem, vivenciamos muitos milagres. Aconteceram muitas curas pelo poder do Espírito Santo. As autoridades estavam empenhadas em nos pegar, de modo que meus colaboradores passaram a se preocupar muito com minha segurança. Assim fui transferido para o norte de Hubei. Dormíamos em cavernas e fugíamos a pé de um lugar a outro. Vivíamos com as roupas rasgadas e o cabelo desgrenhado. Causávamos aversão e éramos considerados lixo do mundo, escória de todos. 1 Coríntios 4, verso 13. Passei longo tempo no norte de Hubei. Houve muitos milagres e o evangelho alcançou milhares de pessoas. Isso chamou a atenção do DSP e do governo, fazendo com que a fronteira entre Hubei e Henan ficasse em estado de alerta. A tempestade da perseguição nos atingiu. Surgiram cartazes nas ruas das cidades declarando que todas as igrejas domésticas ilegais seriam destruídas e os líderes presos. Altos-falantes proclamavam por toda a região que os pastores de Henan infringiram a lei e seriam presos. As rádios também transmitiam os avisos, advertiam as pessoas para não darem ouvidos a nós e relatarem às autoridades qualquer informação sobre nosso paradeiro. Dirigimos uma reunião na casa de um crente nos arredores de Reping, cidade do norte de Hubei. Um vento frio soprava do norte da Sibéria e a temperatura despencou para bem abaixo de zero. Ficamos sabendo que um irmão chamado Eshen havia sido condenado à prisão naquela manhã. A situação era tão tensa e os riscos tão grandes que nem os cristãos tiveram coragem de nos deixar passar a noite na casa deles. Sabiam que seriam condenados a muitos anos de prisão se fossem pegos nos abrigando. A dona da casa em que estávamos ajoelhou-se e implorou que fôssemos embora. Pedi a ela: "Somos estrangeiros procurados pela polícia. Será que a senhora não poderia nos dar pelo menos um cobertor velho para nos aquecermos na noite úmida e fria? Se vocês forem pegos, o DSP saberá que o cobertor era nosso e virá atrás de nós", replicou ela. Por fim, sem esperança de conseguir nem ao menos uma coberta, eu e meus companheiros partimos. Andamos nas trevas, tremendo, famintos, molhados e com frio. Vários cachorros começaram a uivar. Tivemos a impressão de estarem zombando de nós. Tamanha era a escuridão que eu não via nem meus dedos quando estendia o braço à minha frente. Até nossos irmãos haviam nos rejeitado. Foi assim que Deus escolheu nos ensinar, para que clamássemos e confiássemos apenas nele em busca de proteção e sustento. Em meio a muitas lágrimas, clamamos a ele. O vento gelado nos açoitava. Eu, Zhang Roguiliang e os outros companheiros continuamos andando, tentando nos manter aquecidos. Cantávamos, mesmo com os dentes rangendo. Andamos um pouco sem rumo e nos deparamos com uma pilha de feno em um campo. Fizemos um buraco na palha em busca de proteção contra o fio cortante, mas só havia espaço para uma pessoa.
Uma das irmãs se arrastou para dentro do monte de feno. Eu e o irmão Zhang continuamos a andar na escuridão. Tínhamos enrolado um saco velho rasgado em volta do corpo para tentar nos aquecer um pouco. Andamos cerca de 2 quilômetros e chegamos a um grande tanque de peixes. O DSP nos procurou a noite toda na vila, mas estávamos encolhidos em um arbusto à beira do tanque. Depois da meia-noite, a temperatura despencou ainda mais. O vento passou a soprar com mais força e começou a chover. As gotas de chuva congeladas nos perfuravam como pregos e pareciam atingir os ossos. Nossos dentes batiam e o estômago vazio roncava. Eu e o irmão Zhang nos abraçamos, tentando nos manter aquecidos. Ajoelhamos na beira do tanque de peixes e oramos. Ó Senhor, por amor do teu precioso sangue que derramaste na cruz, tenha misericórdia da nossa nação. Por favor, dissipa as nuvens escuras que cobrem a China. Por volta das 4 horas da madrugada, eu me sentia tão desalentado que me afastei um pouco e gritei ao Senhor. De repente, no frio, recebi uma visão do Espírito Santo. Vi o céu escuro, uma imensa tempestade de areia levantou-se no deserto e me envolveio. Ouvi o som do trovão, mas não chovia. Subitamente, uma grande inundação veio do norte. Um paredão de água se aproximava bem rápido e estava prestes a me carregar. Neste momento eu gritei, ó Deus, salva-me! Então vi um jarro imenso com cerca de 1 metro de altura flutuando na minha frente. Agarrei-o e pulei dentro dele o mais rápido que consegui. Imediatamente caiu do céu um guarda-chuva que cobriu a boca do jarro. Segurei o guarda-chuva sobre mim enquanto a chuva torrencial despencava. E eu não me molhei. A inundação foi me carregando. Pedras e entulho se chocavam com o jarro e o faziam se mover, mas eu estava seguro. De dentro do jarro levantei os olhos e vi irmãos e irmãs de muitas partes da China. A polícia os detinha, espancava e enviava para as prisões. Vi uma onda terrível de perseguição, mas eu estava completamente impossibilitado de ajudar. Só podia clamar. Quando a visão acabou, eu me lamentei, amargurado com o Senhor. Por que não tens força para proteger a mim e aos outros crentes? Sei que também vou ser preso, vou cair nas mãos do DSP. Eu tenho mãe e esposa, por que estás me tratando assim? Apesar da minha ira, ele não me respondeu. Eu não podia voltar para casa, pois seria preso. Não podia ajudar meus irmãos e irmãs que estavam sendo torturados por toda a China. Sentia-me muito frustrado. Não podia ir para frente, nem voltar atrás. Deus usou essa circunstância para me mostrar que queria meu coração totalmente comprometido com Ele. Nessa situação desesperadora, uma nova canção começou a se formar em minha mente. Enquanto viver, apenas amarei meu Senhor. De todo o coração, força e mente, apenas amarei meu Senhor. Aconteça o que acontecer, apenas amarei meu Senhor. Em todos os atos e palavras, apenas amarei meu Senhor. Em tempo de humildade e aprendizado, apenas amarei meu Senhor. Em tempo de alegria e contentamento, apenas amarei meu Senhor. Viva eu faminto ou saciado, apenas amarei meu Senhor. Sou dele na vida ou na morte, apenas amarei meu Senhor. O Senhor sacrificou sua vida por mim. Meu pecado profundo foi perdoado. Dediquei toda a minha vida a Ele, apenas amarei meu Senhor. Compartilhei a visão com o irmão Zhang e em seguida lhe disse, temos de sair daqui agora. O Senhor vai nos proteger. Ele será nosso refúgio. Prosseguimos em nossa jornada, sem nem esperar o dia amanhecer. Eu sentia com mais intensidade que estava nas mãos do Senhor, a despeito da situação que viesse a enfrentar. Eu me resgataria. Voltei a caminhar segundo o chamado de Deus. Senti vergonha e culpa pela forma como havia me queixado ao Senhor. Contudo, Ele foi paciente e amoroso. Não me tratou como eu merecia, mas com bondade cuidou de mim, como a águia faz com seus filhos. Assim relata Deling, esposa do irmão Ian. No início da década de 1980, desfrutávamos de mais companheirismo e unidade do que antes. A pressão nos obrigava a confiar no Senhor e uns nos outros para sobrevivermos. O amor dos irmãos encheu meu coração de consolo. Além disso, testemunhávamos muitos milagres em nosso ministério. Curas, libertação de demônios e visitação sobrenaturais eram fatos comuns. Apesar das dificuldades, ou talvez por causa delas, a igreja crescia rapidamente.
O fogo do avivamento do Senhor ardia por toda a China. Alguns eventos notáveis levaram milhares de pessoas a encontrar a salvação na cruz. Em Yanzhang, minha vila, um secretário do Partido Comunista chamado Zhang perseguira e torturara cristãos por vários anos. Como o apóstolo Paulo, antes de se encontrar com Jesus, parecia sentir prazer em destruir a igreja. Numa fria noite de inverno, eu e minha mãe e o irmão Fu e alguns irmãos fomos até a vila Yanzhang. Visitamos uma família cristã e oramos por eles. Cerca de 30 crentes foram se achegando. Então resolvemos fazer uma reunião. O vizinho ouviu o nosso louvor e nos denunciou ao secretário do partido, o senhor Zhang. Este enviou uma equipe do DSP à casa em que acontecia a reunião. Chegaram com cacetetes e cordas para nos prender e nos levar para o posto policial. O secretário do partido tinha um irmão doente mental que morava numa vila próxima dali. Exatamente na hora em que o DSP foi enviado para acabar com a reunião, o diabo colocou um espírito assassino na mente e no coração do irmão do secretário. O louco agarrou a mãe, que tinha 80 anos, e cortou o pescoço dela com uma faca enferrujada. Depois jogou o corpo numa latrina do lado de fora da casa. No momento em que os oficiais entraram no pátio da casa, o irmão Fu, um senhor já idoso, conduzia os cânticos. Eles chutaram a porta e foram logo batendo no irmão Fu com os cacetetes. Pareceu uma eternidade o tempo que ficaram torturando-o. Ele quase morreu. Depois amarraram seu corpo inconsciente. A única coisa que podíamos fazer era orar por nosso amado pastor. Depois jogaram a mãe de no chão e chutaram com brutalidade. Estavam prestes a amarrá-la também quando repararam que havia jovens na reunião. Preferiram usar as cordas em nós e nos levaram a todos para a delegacia. Eles nos colocaram na cela para passar a noite, pretendendo se ocupar de nós quando o dia raiasse. Durante a noite, o secretário recebeu a trágica notícia. Seu irmão caçula matou sua mãe. Encontraram o corpo dela sem a cabeça na latrina. Ele correu para casa e se esqueceu de nós. De manhã, ouvimos a notícia e clamamos ao Senhor por misericórdia para o secretário e sua família para que eles se arrependessem e recebessem o perdão. Quando o secretário chegou em casa, encontrou o irmão deitado na cama. Então perguntou a ele: "Onde está nossa mãe?" "Eu já a matei e joguei o corpo na latrina", respondeu o irmão. Dominado pela ira, o secretário gritou: "Por que você fez uma coisa tão terrível? E você, por que persegue os cristãos?" "Foi porque você os persegue que eu tive de matar nossa mãe", replicou o louco. Então ele puxou a longa faca enferrujada e tentou atacar o irmão, mas os oficiais do DSP, que haviam acompanhado Zhang, o contiveram. Prenderam o assassino e o levaram para o posto policial. O DSP e todos da região acreditaram que o acontecido fora julgamento de Deus sobre a família de Zhang, por causa da perseguição aos crentes. As autoridades então nos deixaram em paz. Esse incidente deixou todos na vila perplexos. Eles confessaram: Jesus é mesmo o Deus vivo. Com isso, todos se converteram e foram batizados. Os cristãos demonstraram amor e compaixão ao secretário e à família dele por causa da perda. A família foi profundamente tocada e todos se humilharam e receberam a Jesus. Isso me fez lembrar de um texto da Bíblia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Muitos dos novos convertidos da vila de Yanzhang se comprometeram a servir a Jesus de todo o coração. Decidiram levar o evangelho a regiões que jamais haviam ouvido o nome de Jesus. No ano de 1983, de várias maneiras e através de muitos derramamentos de sangue, o evangelho se espalhou rapidamente enquanto enfrentávamos duras lutas.